E voltamos com mais um vídeo aqui no canal Leitura Comics. Seja bem-vindo! Então é isso, pessoal. Voltando com mais um vídeo aqui para comentar o novo formato de publicação aí anunciado pela Panini, né? Um formato que tá dando muito o que falar. Já vi vários canais aí, eu estou me deparando com vários canais comentando a respeito desse formato, que é o Lombado Canoa, né? Esse formato com a lombada canoa aí, que muitos até estão alardeando como se fosse alguma novidade, algo inédito, né? Muitos assim estão falando, pô, agora é um formato em lombada canoa que vai tornar o quadrinho mais barato, enfim, mas, pô, cara, eu não vejo dessa forma e vocês podem ou não concordar comigo, mas eu vou dar alguns exemplos claros aqui de que, pô, não tá barato coisa nenhuma, né? Aliás, assim, eu tenho eu tenho duas maneiras de ver isso, né? Então eu vou aqui mostrar algumas edições aqui. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mostrar uma edição aqui, por exemplo, a edição do Batman, que não é essa, né? A edição 112, que eu estava vendo lá no site, ela contém as mesmas 80 páginas que essa aqui, né? Lembrando que essa aqui é uma edição publicada em 2023. Nessa época eram 80 páginas, 3 histórias, custando preço de capa R$19,90, 2023. Agora em 2025, 80 páginas, a edição 112, estou falando da edição 112, que eu não tenho em mãos aqui. 80 páginas, valor R$31,90, certo? Ou seja, mais de R$10 a mais aí, né? Então, beleza. Em relação a essa revista, né? Pô, cara, se passaram aí mais de 2 anos, né? Então, assim, se nós temos a edição 112 do Batman, que é a edição mais atual, custando R$31,90, sendo que são 80 páginas. E aí nós temos a edição Os Melhores do Mundo, que é outro quadrinho, né? Mais recente aqui, estou dando um exemplo só. A edição número 32 de Os Melhores do Mundo, que contém 48 páginas, certo? Custando R$22,90, que é uma edição mais fininha, né? E é lombada quadrada, certo? Aí nós vamos ter aí, só para dar um exemplo, Os Melhores do Mundo tem 48 páginas e custa R$22,90. O Batman tem 80 páginas e custa aí R$31,90, né? Preço de capa. E aí eles vão lançar Wolverine, pelo menos nessa primeira edição aí vai ter 56 páginas, né? Mas eu creio que essas edições aí vão ter entre 48 e 50 páginas também. Posso estar enganado, mas com certeza vai ser isso aí, certo? Porque eu acho que é a média também de páginas aí desses quadrinhos mensais, certo? Então, nós vamos ter aí um quadrinho que a lombada vai vir canoa, né? Custando R$19,90, né? Estou falando a partir da segunda edição, certo? Então ela vai ter mais ou menos entre 50 páginas aí, 48, 50 páginas. Essa primeira é 56, que eu tive verificando lá. Mas aí você vai fazer esse comparativo, cara. Se Os Melhores do Mundo, que está nesse formatinho aqui, certo? Lombada quadrada. A edição atual está custando R$22,90 e contém 48 páginas. A edição do Wolverine de X-Men vai vir aí custando R$19,90. Vai ter também mais ou menos esse número de páginas. O que que tá barato, cara? Não tem nada barato aí. Nada. Entendeu? Então os caras estão fazendo esse estardalhaço tudo em volta dessa questão da lombada canoa, tá voltando aí. Eu não sei se é para produzir conteúdo ou se eles realmente acreditam que o quadrinho tá vindo aí para num formato mais em conta, né? Realmente eu chego a dar risada, porque realmente eu não vi nenhuma vantagem nessa questão aí, né? Não vi. E também, pô, não é nenhuma novidade, porque, ó, por volta de 2020, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, também, muito interessante. Faz tempo, vocês sabem aí, que esse formato assim, ó,
de lombada quadradinha, né? Capa cartão, bonitinho, e papel couché, está sendo publicado, beleza? Mas em paralelo a esses formatos de lombada quadradinha, a Panini publicou algumas coisas em lombada canoa. Tipo isso aqui, ó. Esse aqui é de julho de 2020, por exemplo, que é evento Leviatã, ó. E não são poucas páginas, hein? Se eu não me engano, isso aqui, cara, contém acho que 80 páginas também. Ou seja, do mesma quantidade de páginas aqui do Batman, né? É do mesmo quantidade de páginas do Batman, mas, ó, lombada canoa. Inclusive, cara, esses dois quadrinhos aqui, eles poderiam, eu acho que na época eles poderiam ter sido publicados juntos, né? Num formato, numa edição só, e lombada quadradinha. Eu acho que ia ser bem mais interessante. Aí alguns dizem, mas o colecionador, esses colecionadores aí só querem saber de lombada quadradinha para deixar a estante bonitinha e tudo mais. Pô, cara, eu sou um dos que pouco está se lixando para a questão de lombada, velho. Sabe por quê? Porque eu sou da época que eu me contentava só com isso aqui, ó. Ó. Né? Ó. Grampo. Olha a capa, capa mole. Ó, eu não sou da época da Abril, pessoal, mas quando eu comecei a ler quadrinho, olha só, papel jornal, o bom e velho papel jornal, eu já era feliz com isso aqui, cara, já era feliz com isso. Uma coisa, eu sempre falo aqui, eu nunca fui fãzão do formatinho. Por que eu não sou muito fã do formatinho? Porque tem algumas artes que se diminuir demais, não fica legal para apreciar, certo? Mas eu acho que o formatinho funciona muito bem para uma arte como é o estilo da Turma da Mônica, como é uma arte do estilo Disney. Funciona esse tipo de arte bem mais limpa, né? Com bem menos detalhes, funciona para esse tipo de arte. Tipo, os quadrinhos, cara, dependendo do artista que tiver desenhando aquela obra ali, vai ficar complicado, porque há muitos detalhes em alguns quadros, né? Então eu acho que não funciona. Então eu não sou fã do formatinho. Eu vejo muita gente aí defendendo a questão do formatinho voltar. Cara, eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que o melhor formato é o formato americano, sim. Eu gostaria muito que continuasse nesse formatinho aqui, lombadinha quadrada, para algumas edições, né? Não para todas. Como eu já falei, tem algumas edições, pô, se é fininho demais, para que publicar? Fica até esquisito, né? Algumas edições aí, a Panini tenta publicar em lombadinha quadrada, sendo que a edição é fininha. Aliás, às vezes eles dividem umas edições aí em 3 partes, que eu acho que sem necessidade, quando poderia vir num encadernadinho só, né? Mas, enfim, para mim, assim, pensando como colecionador, esse é o melhor formato, né? Edição, formato americano. Essa lombadinha é legal, cara, é legal. Evita de você fazer futuros gastos com encadernados, né? Encadernados capa duras, que compilam ali diversas histórias. Eu acho que se você for um colecionador de mensais nesse formatinho, você não vai precisar comprar o encadernado futuro que for sair aí, né? Porque aqui você já tem uma edição bonitona, de qualidade, que vai durar muito, muito mesmo. Então é isso, pessoal. Eu acho que esse alarde feito em volta dessas supostas edições aí mais em conta, mais baratas, eu acho que foi um alarde falso, né? Não tem como você dizer que esse é um formato barato, porque realmente não é. Então, pessoal, se a gente for ver valores lá do ano 2000, 2010, né? 2020, e for fazer essa comparação com os valores de hoje, nós vamos ver que as editoras tiveram suas razões para ir aumentando, porque não dá para se manter no mesmo preço, sendo que o dinheiro, a nossa moeda vai se desvalorizando, né? E vai fazendo com que tudo aumente. Então, lógico, que elas vão ter que fazer esse aumento gradativo no preço de capa. E, infelizmente,
isso vai fazer com que a gente sempre esteja achando o valor de capa um valor alto. Por quê? Porque a nossa moeda vai cada vez mais se desvalorizando e, infelizmente, os nossos ganhos não vão acompanhando essa desvalorização da moeda. Então vai estar sempre caro para a gente, certo? Assim como hoje em dia está tudo muito caro, né? Se você for no mercado, tá, pô, nem um exemplo aqui é o valor do café, certo? Então para você que toma um cafezinho aí, que gosta muito de uma cafeína, está sendo muito prejudicado nesse momento econômico do nosso país. E, infelizmente, os grandes culpados por tudo estar tão caro não são as editoras, pessoal, então não vamos condená-las, porque eu acho que essas editoras são guerreiras em nosso país, né? Os grandes culpados aí nós sabemos quem são. Infelizmente, o nosso país é um país que se mantém os altos impostos, né? Eu costumo dizer que nós trabalhamos para manter a classe política, né? Porque todos esses impostos aí não são à toa. Os caras ganham aí milhares e milhares, ou por que não dizer milhões de dinheiros aí às custas do trabalhador brasileiro, e ainda, como se não bastassem, ainda roubam os cofres públicos, né? E isso é algo, sim, que tem que mudar para poder, talvez, mudar o valor de capa do quadrinho, certo, pessoal? Enquanto nós estivermos sendo roubados aí, descaradamente, enquanto a gente estiver tendo que pagar impostos absurdos sobre tudo, e enquanto a gente estiver sendo roubado descaradamente, como é o caso do escândalo do INSS aí, né? Novamente, mais um escândalo, e com certeza a gente não vai receber esse dinheiro de volta, né? Para os cofres públicos. Enquanto isso estiver acontecendo, realmente não vai ter como você ir em banca e achar que o quadrinho está barato, certo? Eu agradeço pela sua presença em mais um vídeo, eu espero que tenha gostado desse conteúdo aí, certo? E se você não é inscrito, se inscreva, ajuda o canal, deixa o like, comenta o que você achou, se você concorda, se não concorda. E valeu e até a próxima.